Joia. Então, veja, ô Nuno, essa questão que tu está colocando, tá? Essa é uma questão recorrente, tá? Solange Fávaro, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá sem som, não te ouvimos. Desculpa. Oi, Solange. Oi. Tudo bem? Vou dar um oi rapidinho, que daqui a pouco eu tenho que banhar as crianças, mas eu não queria perder. Pronto, seja bem-vinda, então. Obrigada. Então, assim, isso é um tema realmente recorrente, tá, Nuno? Porque, veja só, uma das coisas que eu sempre e normalmente, né, falo é que realmente a gente tem o quê, né? E eu falo um bocado sobre isso, que é o fato de que a gente temos que cuidar para não estarmos insatisfeitos, né? Porque senão justamente o que acontece? A gente está insatisfeito quando perde e também quando ganha a gente termina ficando insatisfeito porque não ganha aquilo que gostaria de ganhar, tá? Então veja, essa situação que o Nuno colocou aqui, tá? É uma situação realmente que é comum, tá? É comum, realmente é comum, não é? E eu sei também que a parte mais difícil, e eu tenho falado sobre isso, pessoal, a parte mais difícil do trade, né, quer dizer, eu acho que não há aqui parte fácil, mas uma parte que é mais complicada para todos nós é justamente a gente gerir essa emoção, tá? Porque a gente sente-se mal, pá. Quando tu vê realmente aquele ganho em cima da mesa e de repente tu olha para trás e diz assim, fogo, pá. Se eu tivesse fechado todas as posições desse mês, quando estavam nessa situação, eu já tinha mais 100 euros na conta, ou eu já tinha mais 500, ou mais 1.000, ou seja lá, ou eu já tinha mais X valor na conta, não é? E isso muitas vezes termina mexendo com a gente psicologicamente, a gente termina ficando chateado, tá? Então veja só, uma das coisas que todos nós temos que ter em conta, e eu aqui depois já vou partilhar aqui também a minha tela e nós vamos falar na prática sobre isso também, tá? Mas é o seguinte, é o saber que outro dia eu ainda usei um exemplo, eu acho que o Nuno estava mesmo junto nesse dia que eu falei sobre isso, que é o quê? Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, vão acontecer situações e coisas no mercado que você vai se sentir penalizado pelo mercado, tá? Mas veja, você sempre tem que, eu ainda usei a seguinte expressão, e talvez vocês vão lembrar, se tu vai bater com as duas mãos no peito e vai dizer assim, eu fiz a coisa certa. Lembra-se que eu falei disso? Então veja só como é que é as coisas. Muitas vezes você vai fazer a coisa certa, tá? E o mercado mesmo assim vai te penalizar, ou pode te penalizar, tá? Mas isso, quando é que você vai ver o verdadeiro valor disso? É no longo do tempo, é no passar dos dias, tá? E isso vai fazer com que você perceba que você está fazendo a coisa certa. Porque acontece, olha só, hoje de manhã eu ainda falei, então tu olha só, duas situações, tá? E agora vou partilhar aqui a tela com vocês para que a gente fale um pouquinho só sobre aquilo que a gente tem falado e sobre o que tem acontecido nessa semana. Deixa eu só ver aqui onde é que ela tá. Tá aqui. Conseguem ver, pessoal? Tá, não é? Então tá aí o nosso SP500, o pai de todos os índices, tá? Então veja, eu vou ficar um bocadinho de lado porque tô partilhando a tela ali do lado e quero estar de frente com vocês. Então olha só. Quando nós olhamos para isso aqui, tá? E o gráfico tá bem esticadinho aqui, mas vamos lá, vamos olhar para ele assim.
Vocês lembram, a maioria de vocês esteve na live na segunda-feira. Nós marcamos essa zona que está aqui, marcamos essa zona vermelha que está aqui, como sendo o quê? Uma zona onde o mercado não podia fechar por cima. Esse era o nosso limite ali. Não é que se o mercado terminasse o dia por cima dessa zona vermelha, significava que ele ia continuar subindo. Mas nós também falamos e deixamos bem claro que enquanto o mercado não tivesse forças para ficar por cima dos 4.700 pontos, significaria fraqueza. E que a maior probabilidade seria de que o mercado corrigisse, certo? Então, olha só, tirando o que aconteceu, vamos aqui fazer o meu quadradinho mágico, como eu gosto de fazer aqui. Até o quadrado tem que ser maior face à volatilidade, não é, do mercado. Tá? Então, olha só, tirando ontem a última vela de fechamento do mercado, fechou um cabelésimo por cima dos 4.700 pontos. Mas também fechou, ontem era quinta-feira. E nós todos sabemos que normalmente sexta-feira replica o movimento de quinta. Eu ontem preocupei-me com algumas questões. Por quê? Porque vi que alguns dos senhores estavam negociando pares com o Ien, certo? E eu percebi que ninguém estava atento ao pacote do Japão que vai ser divulgado hoje. Tá? Ninguém falava disso no Telegram e eu chamei a atenção para isso. E também o seguinte, coloquei ontem lá no Telegram uma mensagem onde eu coloquei os dados da Bloomberg, que mais do que aquilo eu também não posso colocar porque não faria sentido se eu fosse lá e colocasse para vocês, entendeu? Que teríamos um delta de 99 entre 41% e 99%. Faria alguma diferença eu escrever isso? Olha, nós vamos ter um delta de 99% e vamos ter um gama de 41%. Faria alguma diferença? Não. Não. Certo? Por quê? Porque o gama é o que acelera o delta é o que acelera o gama e o tal, quer dizer, certo? Mas eu deixei claro lá que isso aqui ia acontecer, ó. Deixei claro ou não deixei? Deixei claro lá para vocês que esse movimento ia acontecer. E dei a letra. Atenção, vai ter volatilidade e vai ser forte. Nunca tivemos um número tão alto em posições, em opções, certo? Com vencimento da terceira sexta-feira, tal. Certo? Analistas de grandes bancos preocupados com o movimento que poderia causar o mercado hoje, né? Então, Vênus, veja só, Nuno, o que aconteceu? E eu hoje de manhã ainda partilhei com o pessoal. Quando o mercado fez esse fechamento, aqui ontem, o que eu fiz? E o Nuno me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Eu vi a mensagem no manhã, eu fiquei surpreendido, eu deixei a posição aberta, por exemplo, eu fiquei muito surpreendido até. Certo? Porque veja só, eu sou realmente disciplinado, eu não sou o cara que digo, eu não sou aquele faz o que eu falo e não faz o que eu faço, ou faz o que eu faço e não faz o que eu falo, não, eu faço aquilo que eu faço, que eu falo para vocês, é ponto e vírgula, não tem. Tenho assistido muito, sem dúvida. Né? Então veja só, eu fechei, como que tu acha que eu me sinto, certo? Ou como tu acha que eu me senti principalmente, certo? Quando de manhã eu vi essa vela aqui, né? Ou melhor, fechou lá o mercado, né? E depois eu vejo o movimento aqui embaixo. Dói. Ou vamos lá, se fosse, para mim não dói. E quando não, para mim dói, assim, pô, para mim não dói, às vezes vocês olham e dizem assim, fogo, pá, não acredito nisso, entendeu? Mas é como eu digo para vocês, se realmente eu às vezes me esqueço, tenho que cuidar para não me esquecer da posição, tá?
E eu vou chegar na tua pergunta e vou esclarecer a tua dúvida. Mas então veja só. Por outro lado, vamos agora analisar. E eu sei que também há pessoas que saíram desse movimento aqui com posições perdedoras, outros saíram a break-even do movimento e alguns saíram, se calhar, com alguma perda aqui, tá? Vamos lá ver. O que nós falamos na segunda-feira sobre esta zona aqui? Que podia ir aí acima, poderia até fechar uma vela ou outra, mas isso não invalidaria que ele não pudesse vir para baixo. Viu? Aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer. Tal e qual. Pode fechar até uma vela aqui, pode abrir outra e fechar aqui, mas há de haver uma que pode trazer isto tudo para baixo. E uma vela só vai trazer tudo para baixo. Eu apaguei o desenho que estava aqui, se não estava aqui o desenho, mas se nós formos lá e olhar a live, pá, é tal e qual. É isso. Entendeu? E não é porque eu sou guru, é porque realmente, pá, a gente compreendo o movimento do mercado. São muitos anos, né? Exato. Então, olha só. Eu até fico, certo? Aborrecido porque hoje de manhã, veja só, eu poderia, se eu tivesse aqui no mercado hoje de manhã cedo, certo? Porque essa vela abriu aqui às 7 horas da manhã. Eu não sei em que horário, mas ela teve aqui em cima, certo? Só que eu realmente ontem, como trabalhei ontem até muito tarde, confesso para os senhores que hoje eu saí da cama, eram 11 horas da manhã. Porque é aquela coisa. Às vezes, veja, né, a nossa aula de quarta-feira aqui do Trader Nível 1, nós terminamos a aula, que hora eram? Valdívia e o João que está aqui, pá, já era 00:30, né? Meia, mais ou menos. Mais ou menos, entendeu? Então, poxa, daí tive uma quinta-feira um bocado, estava realmente cansado e fiquei aqui corrigindo, não sei o que e tal. Quando eu vi, já era muito tarde, realmente fui me deitar, já eram 2 e tal da manhã. Então, hoje de manhã estava mesmo entregue, pá. Acordei, desliguei o relógio, virei para o lado e dormi até às 11 horas da manhã. Então, realmente, mas eu poderia ter aproveitado esse movimento, né? Então, veja, o mercado não fez nada que nós já não soubéssemos. Correto. Ponto. Certo? Então, veja bem, se temos isso aqui marcado e você entrou aqui, ou entrou aqui, ou ali, tal... Aqui? Não, na outra vela da direita, nas duas pares, mais à direita, à esquerda, aí. Aqui, entrasse aqui. No topo, foi no olho do mosquito mesmo, apanhei o movimento para baixo. Entretanto, eu tinha o stop loss alargado por causa da volatilidade, eu não pus uma coisa arriscada, eu deixei o mercado vir cá abaixo e vir lá acima fazer essa onda e vir para baixo hoje outra vez. Só como os venciam hoje as opções, eu pensei, bom, calha na segunda-feira isto abrir em alta. Tá, se calhar tu tinhas o stop aonde? Aqui por cima? Mais em cima ainda, professor, mais em cima ainda. Mais por cima dessa zona? Tinha. Por causa da volatilidade. Quando o professor disse que as velas poderiam ir aí, eu pensei assim, eu vou pôr aqui um stop de 1, porque senão isto vai apanhar uma stop. Porque o mercado, ao tempo que ele está a fazer força aí nos 4.700, eu pensei, o mercado, é o que o professor diz, vai aqui limpar os stops desta gente toda, que há montes de dias que está a querer entrar em short. Então eu dei um espaço mesmo folgado porque isto ia ter volatilidade, então eu não tinha medo, pronto, mesmo que apanhasse o meu stop, era um stop que eu estava disposto a perder, e agora aí já estava ajustado, mas há aquela vela ali de baixo, não é? Não é esses topos. Pronto, mas veja só aqui, tu fez a coisa certa, ok? Então vamos analisar aqui, e eu cheguei, acho que a colocar até uma foto lá, onde realmente o meu stop também estava aqui por cima. Eu acho que eu até coloquei no Telegram aí uma foto na segunda-feira, onde o meu stop estava aqui por cima. Certo? Então, veja só. Quando o mercado, primeiro, tá, Nuno? Quando o mercado veio aqui para baixo e esteve aqui, o teu stop tinha que ter estado aqui a break-even. Ponto. E se tu, nesse momento, manteve o teu stop aqui em cima, não agisse de acordo com a metodologia.
Eu estava com receio que a qualquer hora me tirasse do mercado. Mas veja, ele pode te tirar do mercado. E é isso que eu falo. Mas tu há de convir comigo. O mercado já teve aqui embaixo, ó. Certo? É. Se ele voltar aqui, vamos usar aqui o exemplo. E vou usar aquilo que aconteceu comigo, tá? Uhum. O meu stop... Opa. De novo. Esse aqui. Então, olha só. Depois lá embaixo, pois é. O meu stop estava aqui. Porque a entrada foi boa, foi perfeita a entrada. Nem sempre a gente consegue a entrada perfeita, mas o meu stop estava aqui. Depois, quando o mercado já estava mais aqui embaixo, nessa vela aqui, que já nem me lembro a hora, eram 11 horas da manhã, o que eu fiz? Eu lembro que eu puxei o stop um pouquinho para cá. Uhum. Pouquinha coisa mesmo, só para dizer assim, olha, para pagar o swap, então, da operação, ok? Para não ficar negativo, né? Uhum. Por quê? Porque eu sei que se o mercado voltar aqui para apanhar o meu stop, o que é que significa? Se ele chegar até aqui, tu acha que ele vai voltar novamente? O que nós falamos dos 4.700? Veja, o mercado rompeu os 4.700 e nos deu a oportunidade de entrar. Na outra vela, imediatamente voltou para baixo dos 4.700 e ficou por baixo dos 4.700. Por quê? Por quê que o Nuno ou qualquer um de vocês teria o stop aqui por cima? Por qual razão que tu teria o stop aqui por cima? Pela volatilidade que iria ser o vencimento das almas. Eu sei, eu fui contra, não fui correto. Veja, Nuno, tu tem que sempre usar, Nuno e todos vocês, nós temos que utilizar os movimentos do mercado a nosso favor. Não deixar que o mercado utilize as nossas posições a favor dele. São coisas diferentes. Nós temos que utilizar o movimento ao nosso favor. Portanto, você já sabia que se o mercado viesse por cima dos 4.700, ele ia vir aqui limpar os stops. Nós falamos disso na segunda-feira. Então, veja só. Não é correto, ok? O que eu vou falar aqui não é o correto segundo a metodologia, mas eu sei que há colegas aqui que fazem isso. Faz o quê? Quando viu essa vela aqui desse jeito e viu que já estava ganhando não sei quanto aqui, pegou esse stop e puxou ele para aqui. Quer dizer, na outra vela, tumba, pegou o stop. Aí quando veio aqui para baixo, daí ele fica chateado. Epa, fogo, o stop me come, o stop me leva e não sei o quê. Por quê? Porque ele fez a coisa errada, certo? O certo é você deixar o stop aqui e ter um take profit adequado, que é onde nós vamos chegar já na tua questão. Por quê? Porque, veja, eu sei que se o mercado apanhar o meu stop aqui, como que nós chamamos esse stop? Stop gain, stop feliz. Stop feliz. E detalhe, o mercado vai te dar o mercado é um gentleman. Ele vai te dar a oportunidade de fazer uma entrada melhor ainda. Porque nós entramos aqui por quê? Vamos ser sinceros, porque nós não quisemos esperar. Nós entramos aqui para não perder o pulo. E tu tem que concordar comigo. Não, sem Alfredo, dúvida. João, todos nós aqui, o Renato, o Valdívia, nós entramos aqui porque nós já metemos uma posição ali, pá, já damos um tirinho já, e já dizemos assim, pá, ó, embora pelo menos umazinha eu tenho, entendeu? Para depois não ficar com dor no cotovelo e dizer assim, fogo, todo mundo foi na operação e eu fiquei de fora. Nós já tiramos com uma, certo? Ou com duas, dependendo do tamanho da... Mas nós já entramos para não perder o movimento. O mercado vem aqui, tu ganhou 3, 5, tal, ganhou. Puto, mas se eu tivesse fechado aqui, tinha ganho mais. Beleza, não é? O mercado veio lá em cima, te deu uma nova chance,
já teve aqui embaixo e não sabemos ainda o que vai acontecer, ok? Mas agora, vamos lá ver uma coisa. Segundo a metodologia FCT, não é? E eu entendo que às vezes a nossa conta não permite que nós façamos a gestão monetária como deve ser feito, certo? Mas aqui então quero chamar a atenção, o que acontece muitas vezes? Você quer entrar no SP500, no CAC, no DAX e no Eurodólar. E isso pesa contra você. Por quê? Porque você gasta, na tua margem para fazer uma entrada no DAX, você gasta $200, por exemplo, certo? Enquanto que aqui no SP500, você, para fazer 3 entradas, gasta $100. Então, veja, por que que nós ficamos muitas vezes mal psicologicamente ou fazemos algo que depois nos causa um prejuízo emocional, certo? Porque agimos de forma errada. Porque, vamos lá, a metodologia diz, pá, tens que entrar pelo menos com 2. Certo? Então, vamos lá, você entrou aqui, vamos esquecer o restante movimento aqui. Vamos falar só na tua entrada. Ok? Vamos esquecer esse movimento aqui de quando rompeu lá. Vamos diminuir aqui, então, o nosso gráfico. E vamos falar conforme nós falamos na segunda-feira. Tá? Então, vamos ver aqui uma coisa. Quando nós olhamos para esse movimento aqui, da forma que está aqui, tá? Quantas zonas de take profit você enxerga aqui? Nuno e todos vocês. 3. Pode falar. 3. 2, 3. Solange? 3, porque até a zona demarcada, abaixo. Então, olha só. Vamos lá. Chegar a 4. Ah, gostei, Valdívia. Vamos lá ver uma coisa. Eu não vi essa, não contei essa. O que nós falamos na segunda-feira? Qual é? Não, ou seja, o short aqui é o quê? Era para nós aproveitarmos o movimento, não é? Mas nós não sabemos exatamente até onde o mercado, qual é a força que o movimento vai ter. Veja, eu não quero entrar nesse detalhe e não vou entrar nesse detalhe. Certo? A questão das opções hoje está virando um problema para o mercado, porque realmente gama, teta, tal, essas coisas que aceleram os movimentos e fazem esse tipo de situação, tá? Então, olha só. Duas, 3, 5. Aqui já temos uma. E ainda o seguinte, ó, ainda podíamos dizer que aqui ainda dava mais outra, se calhar, tá? Apesar de que nós já sabemos que se romper aqui, vai buscar aqui embaixo, porque seria a zona dos 38,2, ok? Então, olha só, se tu tivesse entrado aqui com 2 partes... Eu entrei uma só. Pois é. Então, tu olha só, o que para mim, certo? E como eu digo, eu não me aborreço, não fico nervoso, não fico chateado, não fico né? É a minha ansiedade, fico ansioso, fica uma ansiedade. Mas veja só, eu olho para isso daqui e digo assim, não pode ser. Sabes por quê? Porque agora parece piada, né? Certo? Mas tu sabes que eu tinha uma ordem de take profit aqui, uma ordem de take profit aqui e uma ordem de take profit aqui. Por quê? Porque aqui o que é que eu sempre digo? Se eu já botei uma no bolso aqui e o mercado voltar para pegar a minha outra lá em break-even,
eu ainda digo assim, eu sou maior. Porque Pois é. eu já coloquei no bolso, irmão. Uma já foi, tá? E aqui tem mais um outro detalhe que eu quero aproveitar para dizer. O que acontece? E isso aqui, eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com o Alfredo sobre isso, e nós conversamos sobre isso, o Alfredo deve lembrar disso, tá? Que eu digo assim, tá? E hoje ainda vi alguns comentários aqui no Telegram e sobre isso, quando o Nuno estava falando aqui. Veja, não estou criticando nem aplaudindo ninguém, certo? Mas normalmente alguém falou lá o seguinte, não, pai, eu ponho uma linha aqui e tal, não sei o quê. Não é por aí. Não é por aí. Por quê? Veja bem, o que é que você vê? Raramente vem aos mínimos. Quando vem aos mínimos, vem por baixo dos mínimos. Uhum. Não tem essa cena, mano. É a metodologia FCT, as coisas batem certinho. Então é o seguinte, aonde que tem que estar a tua ordem aqui? Se fosse para pôr uma linha ou uma zona mais estreita, tá? A tua ordem tem que estar aqui, ó. Ou seja, ela tem que estar no máximo, cara, no máximo nos 4.670 pontos. Que era onde eu tinha a minha, 4.670. Aqui. Entendeu? Por quê? Esse é o máximo que tu pode ter. Porque tu concorda comigo que com a ganância que tá o mercado, quando chegar aqui nesses fundos, a galera já começa a comprar, mano. E se tu quiser esperar para chegar até aqui, não Pode vai perder. apanhar a tua... Aí o que acontece? O preço vem aqui, não pega o teu take profit, volta lá em cima e o mercado faz um movimento lá para cima e apanha, com perdão da expressão, a desgraçada da tua ordem stop de break-even que estava lá. Tu diz, cara, eu não acredito nisso. Não pode ser. Aí, como eu digo, aí o cara chora, briga, quer quebrar o portátil, diz que isso não serve para mim, cara. Todo mundo ganha, só eu que não consigo. Dá certo para toda a gente, para mim não dá. E tal, e não sei o quê. Não é, cara, porque tu faz errado. A tua ordem tem que estar aqui. E eu sempre digo, zóio grande é para criar meleca. Pois é. Certo? Porque tu, olha só, se tu tava aqui, tá? E tivesse pego a tua ordem, vamos chutar, tu tinha ganho 10 euros, certo? Se a tua ordem tivesse aqui, tivesse pego aqui a tua ordem, tu tinha ganho quanto? 11? Nem chegava. 10,30. Não era diferença. Não, mas eu tinha na zona de baixo dessa ainda. Eu estava ainda... Mas tá a ver como é que é? Estou, mas vale a gente não ser tão ganancioso e querer ir buscar Não pode, Nuno. Mas vale jogar mais pelo seguro. O olho grande é para criar meleca, não serve para outra coisa, é só para criar remela. Certo? Não pode ser, irmão. Aí é o que eu digo, o cara coloca a ordem pendente porque ele quer pegar lá no... Não adianta, meu irmão. Tu tem que pôr a ordem onde tu sabe que o mercado vai te apanhar. Pronto. Porque é o seguinte, se romper e vier aqui embaixo, aí tu vai dizer, ipa, fogo, se eu soubesse disso, tinha deixado a minha ordem aqui. Claro, mas também se tu soubesse disso, tu vendia a casa, o carro, a mulher, os filhos e tal, investia tudo no mercado e depois ia lá e comprava tudo de volta, né? A casa, a mulher, o carro, os filhos, comprava tudo. Agora já tô milionário, já acabou, não é? Mas é o que eu digo, nós não temos certeza. Nós sabemos que ali, eu não posso dizer assim, não, tenho certeza que vem ali. Mas, diante daquilo que o mestre fala para vocês, que eu falo, vocês sabem que a maior probabilidade de acontecer, de bater certinho, é aquela ali. Então, nunca, mesmo que tu queira colocar uma ordem de, entendeu, aqui, por exemplo, um take profit nessa zona, não adianta tu colocar aqui por baixo, ó. Não vai te apanhar. Só vai te apanhar se ela quiser vir aqui na outra zona. Aí ela vai te apanhar. Lugar de tu pôr o teu take profit é aqui, ó. Certo? Aqui, ó, vamos lá, no meio dessa zona aqui, ó, 4.647.
faz sentido. Pumba, é ali. É aqui, a tua ordem é aqui, ó. Entendeu? E, aliás, eu nem olho se é 648 ou 649. Eu coloco a ordem, arrasto ela aqui pro meio e é ali, é o meio e pronto. Tanto que tu pode ver lá, que eu apresento para vocês lá, entendeu? Uma realiza, ganha 100 euros, a outra ganha 102, a outra ganha 99, ou a outra ganha 103, porque é mais ou menos ali. Exato. Porque ali pega. Certo? E quando tu começar a fazer assim também, tu vai ver que a tua também vai pegar. Então é melhor, às vezes, que você faça isso, entendeu? Em vez de tu operar 2 ativos, opera um só. Apesar de que tu tens uma concentração de risco, isso eu compreendo, né? Pode o ativo não fazer o movimento que a gente espera e, justamente o ativo que tu entrou, te lixasse, né? Vamos por assim dizer. Sim, é um bocado por aí, ou seja, eu opto por fazer uma só entrada e só entro noutros ativos se eu vir que nesse ativo especificamente a entrada chegou mais próxima de me reduzir o risco face ao take profit, então eu acabo entrando noutro ativo porque a oportunidade agora nesse é melhor do que noutro qualquer, ao invés de entrar logo com 3 ordens, não é? Tenho tido muito medo, porque ao início perdi muito. Espera aí um pouquinho. Não, pronto, é verdade, não podemos ter medo. Vice, outro dia eu falei para Solange isso. Lembra? Essa palavra não existe no vocabulário do investidor, cara. Não existe. Nós não temos medo. Nós fazemos considerações, ponderações, análises e tomamos decisões, cara. Não existe medo. Isso não existe no nosso vocabulário. Entendeu? E isso tu tem que realmente, sabes aquela coisa que eu digo sempre, você tem que chamar o sucesso, você tem que falar aquilo que você quer que aconteça na tua vida. Tu não pode dizer aquilo que tu não quer que aconteça. Certo? Você tem que se olhar no espelho e tem que dizer assim, pai, olha, eu sou o maior da minha rua. Certo? Eu tenho que me gostar, então eu tenho que acreditar em mim próprio, nas minhas próprias capacidades. Então tu não pode dizer, não, eu tenho medo. Não. Cara, não repete mais isso. Não falas isso. Não, eu sou um vencedor, eu sou um investidor, sou um cara de sucesso, então, qual que é? Vou perder pro mercado agora? Certo? Então, veja, temos que fazer as coisas como elas precisam ser, né, Nuno? Tá? Então, veja, né? Vou aqui usar outro exemplo. Por exemplo, o índice francês. Tu olha só. E hoje ainda partilhei. E detalhe, vocês sabem que eu até ando a me esticar um bocadinho aqui com as coisas. Eu tenho que meio que me acalmar aqui, porque senão daqui a pouco dá ruim, né? Certo? Mas vamos lá. Olha só. Não é isso. Isso aqui eu... Agora, olha só. Aqui já não considero. Porque, como eu disse, veja, se romper aqui, ó, esse fundo não vai parar aqui, mano. Vai buscar os 38. Já é batata. Certo? Mas olha só, por que pegou uma aqui? E veja, eu tô aqui dentro. Estou aqui, não saí, realizou uma das 3, realizou aqui, certo? As outras nesse momento estão com stop por aqui assim, mais ou menos. Tá tranquilo. E vou dizer, se o mercado terminar hoje do jeito que está se afigurando aqui, eu nem sequer vou encerrar essas posições, vou manter, porque ainda semana que vem temos feriado nos Estados Unidos e tal, não sei o que, ainda é capaz desse negócio ainda vir um bocadinho. Ainda, veja, ainda não desisti daquela ideia que eu apresentei na segunda-feira, que ainda acho que é provável que venha aqui mais embaixo, ainda pode ser, cara. E também a questão dos casos de Covid que está a aumentar muito na Europa, também, e na Europa e em todo o mundo. Também. Está a ficar preocupante outra vez.
Então, ou seja, já estão falando em confinamentos, já estão falando... A própria Alemanha, aliás, a Áustria falou nisso e a própria Alemanha também já está a falar nisso. Tá, então tu olha só, então veja só, aí diz assim, pô, se eu tivesse na frente do mercado, tinha fechado quando estava aqui embaixo? Não. É que tinha fechado aqui mesmo porque a ordem estava aqui, e esse é o grande segredo do negócio, pá. Se é que a gente pode dizer que há um segredo, não é? Entendeu? Mas é tu pôr a ordem no lugar certo e por que vocês todos têm que aprender isso, cara. Põe a ordem, mano, e desliga o computador. Como eu digo, não adianta tu ficar olhando para aqui, acendendo vela, rezando, torcendo, não adianta, amigo. Certo? Não adianta. Ou então vocês vão ter um infarto mais cedo do que eu. Certo? Não adianta. E olha só, que nem diz tu, eu tinha aqui os meus stops. Aliás, também sei que andei a meter foto lá disso aqui também. E vocês lembram onde é que estavam os stops? Tá lá, é só ir lá olhar que tava lá. Por quê? Tava na cara, entendeu? É o que eu digo sempre, não adianta, meu irmão. Enquanto isso eu discuto com qualquer... Pode ser o cara, aquele lá que entrou na empresa da... Olha, ela até estava aqui, como é que é o que entrou nos carros elétricos lá da Carol. Carol, como é que é o nome, Carol, do gajo lá? O Bezos. É o Jeff Bezos. Isso, entendeu? Eu discuto com o Bezos, se for preciso, sobre isso. Não adianta, se você não entender o movimento que o mercado faz e por que ele faz, acha que com todos os stopzinhos que tava aqui por cima, que não iam buscar uns stopzinhos? Irmão, o que eu digo está mais na cara do que nariz, pá. É só tu olhar para ali e saber que vai pegar. Então, se tu encostar o stop aqui, o que acontece? Aí depois tu fica chateado. Ei, pá! Cara, só acontece comigo. Fogo! Ei, pá! Aí tu diz assim, pá, olha, eu nunca mais opero o CAC. Eu juro que eu nunca mais opero o CAC. Tu pega a raiva do ativo. Certo? Tu fica com raiva do ativo. E vou dizer, quanto mais o mercado se lateraliza, e já vou dar um outro exemplo aqui, mais isso acontece. E mais gente perde dinheiro. E de mais pessoas é apanhado o dinheirinho. Quer ver? Olha aqui. Olha pro DAX, o Alfredão aqui. Olha pro DAX. Eugênio, eu a semana passada desisti de operar o DAX. Estava sempre a ir ao break-even, sempre. Tá vendo? Deixei que ele fosse. Tá vendo? Olha só. Então, eu entrei... Esta semana é que entrei depois do Porto. Que foi aqui, mais ou menos. Mas o meu stop estava aqui em cima, ó. Eu dei 0,36 da minha entrada no DAX. Então, ele estava... Eu lembro que teve um dia aqui, olha... Acho que foi hoje, ou aqui, nessa vela aqui, ó. Quando eu vi de manhã, tipo, essa vela, eu falei, meu Deus, escapei aqui pela uma... Entendeu? Porque o DAX dói. Quando ele apanha o teu stop a perder, dói. Né? Principalmente eu que faço uma entradinha mais forte um pouquinho. Dói. Né? Hoje, olha, eu não sei como que não pegou. Eu entrei hoje nele. É que não sei como que não pegou. Eu sei que eu tava tomando um pequeno almoço lá, cara. Quando eu olhei, eu falei, ixi, o DAX já era. Pensei comigo, né? O DAX já era, o outro eu saí ontem, quer dizer, pá, semaninha que vai ser ralinha, né? Pá, quando eu cheguei aqui, pá, e vi que, olha, andou ali mesmo na... Não sei como não pegou, andou, faltou muito pouquinho para... por causa do spread, não pegou praticamente por causa do spread e mais um ponto ou dois, tá? Então, ou seja, veja só, aqui já apanhou uma ordem minha. E essa foi no olho do mosquito, mas não é porque foi mérito meu.
certo? Foi simplesmente porque eu tinha a ordem no lugar certo. Agora, olha só, se eu tivesse a ordem aqui, fosse ganancioso, tinha apanhado? Ficava zero. E pior, se ele tivesse aqui em cima agora, mano, eu tava com uma raiva que eu vou dizer para vocês. E quantas vezes eu tive raiva? Vontade de atirar tudo pela janela? Portátil e tudo mais, certo? Tá aqui, como eu disse, olha só, é aqui no meio que tem que estar, é aqui, ele não vai vir aqui por baixo, cara. Não vai vir. Apanhou a ordem. E olha só, voltou tudo lá para cima, por quê? Porque apanhou um monte de ordem aqui, meu, e um monte de gente começou a comprar. O pessoal não esperou. Agora, qual é a próxima zona? Veja, adianta tu ter ordem aqui, ó, de take profit? Se o mercado vier com muita força, ele vai passar direto e vai apanhar a tua ordem. Mas eu garanto para vocês que aqui, ó, nesta zona, a probabilidade é maior. Tá? O que tem de ordem pendente de compra pro DAX aqui nessa zona tá assim, ó. Como diz um amigo meu investidor, tá preto de bicho ali. Tá pretinho de bicho ali. Tá carregado de ordem. Certo? E é verdade. Então, se eu sei que aqui toda a gente vai começar a comprar, também sei que quem vendeu aqui também vai realizar aqui. Porque quem entrou aqui, e veja se tu conseguiu fazer a gestão direitinho, então uma já está no bolso. Pô, tô tranquilo, agora tô a break e deixa o mercado, pá, se vier aqui na segunda-feira e pegar minha ordem, pá, beleza, não deu, voltou, entendeu? Dependendo como fecha o mercado hoje, você ajusta, melhora um pouquinho para garantir uns tostões a mais e pronto. Tá? Então, veja, duas situações que vocês têm que ter em atenção, tá? Uma delas é essa, como nós falamos aqui, e muito bem, certo? Sobre a posição do stop do que nós estávamos aqui a falar, certo? Você entrou, o mercado voltou, pá, tu não tem que manter o teu stop aqui por cima. Quando você entrou, tu tinhas um stop aqui. E esse stop que você tinha aqui, qualquer um de nós, isso é um stop pro. Muito bem colocado e o Nuno está de parabéns. Stop pro, certo? Porque um stop técnico seria aqui. Não é por cima dos máximos e tal, não sei o que. Seria um stop técnico. Um stop muito apertado aqui seria um stop realmente medo, não é? Que aperta-se o stop com medo de não perder nada, certo? Então estaria aqui um stop técnico. Não, nós usamos um stop pro, porque como disse o Nuno, já sabemos que o mercado pode vir aqui só para pegar a galera. Então eu não sou trouxa, não vou deixar ele me apanhar, pá. Não é, tá? Eu corro um risco maior? Não. Por quê? Eu entrei bem. Olha aqui, 0,38%. É o que na média nós usamos na metodologia FCT. E veja, eu não gosto de parametrizar, porque depois às vezes as pessoas me mandam aqui perguntas ou não sei o que, tá, mas então o máximo é 0,35? Não, cara, nós não definimos aqui máximos ou mínimos. O stop é uma proteção, mas ele não é para ser apanhado. Ele tá ali para nos proteger da desgraça, como nós falamos, né? No stop doom. Stop né? Deu umas... Afinal, sei lá, apareceu aqui qualquer coisa que o mercado se dispara, né? Entendeu? Então, nós temos que estar protegido, certo? Agora, pá, ele veio aqui, voltou por baixo dos 4.700, que são determinadas zonas que eu sempre falo para vocês, que qual é a diferença do stop pro? E é o que eu digo, fechou uma vela, tchau, adeus. Por quê? Porque nós temos essa consciência. E veja, aqui, num primeiro momento, o mercado até na vela imediatamente ao lado não me deu razão, certo?
Mas olha só, fiz certo em sair ou não fiz? E veja, se o Nuno, nesse caso, tivesse aqui também deixado, né? Pô, apanhou meu stop. Não te chateis, Nuno. Nem Nuno, nem nenhum de vocês que estão aqui, pessoal. Não se chateiem. Certo? Porque sempre... Olha, temos uma aluna nova aí. Como que é o nome dessa princesa? Zoe. Zoe. Tudo bem? Tô falando com você, ó. Tá tudo bem? Tudo bem. Então, quando o mercado nos apanha, certo? É porque ele vai nos dar uma oportunidade de entrarmos melhor. Certo? Então, veja, tinhas entrado, aí sim, entrou. O mercado fez essa vela aqui para baixo, Nuno. Tá, Nuno e todos vocês. Não tem o que esperar. Tu entrou, já tem que estar break-even. Fechou aqui, tu entrou nessa vela verde, certo? A vela vermelha andou lá em cima, por quê? Porque tu tinhas o stop também no lugar certo, porque tu sabia que não adianta, se for lá para cima, adeus, não é? Certo? Voltou aqui, fechou essa vela, de volta por baixo dos 4.700. Cara, aconteceu exatamente o que nós falamos na live de segunda-feira. Pá, é já, mano, é já, break-even já. E não pode, porque agora é o seguinte, se o mercado ficar por cima dos 4.700 hoje, na semana que vem vai romper já na segunda-feira, provavelmente na segunda já rompe e já vai embora. Por isso eu fechei a mão. Eu nem esperei pela vela das 19, porque eu estava com... como só opero com uma posição em cada um, depois custa muito sair a break-even quando já galvanizou alguma coisa, não é? Então acabei por fechar tudo à mão e pá, quando cheguei à casa do trabalho podia ter saído com o dobro e pronto, não interessa se é muito ou pouco, né? E esse é que me estava a custar, ou seja, eu estava a pensar, eu se calhar tenho mesmo, é o que o professor estava a dizer, tenho que arranjar uma forma. Eu felizmente, como estava a dizer, como semana a semana tem vindo a crescer, eu eventualmente em sítios como no Eurostock, como no CAC, como no SP500, já se calhar posso arriscar 2 posições, abdico de abrir uma no Nasdaq, por exemplo, ou numa no DAX. E pronto. Eu preferia, Nuno, que tu realmente fizesse isso, entendeu? Se calhar tem mais lógica. Olha, tem mais... E tu veja só, por quê? Como eu sempre digo, tá? Se tu tens, não é? Algo que te incomoda, por exemplo, que te irrita, não é? Ou vamos lá, como que te faz, como diz na Bíblia, né? Que te faz pecar, vamos lá. Então joga isso fora, certo? Então se tu tens, e como eu digo sempre, às vezes, né? E repito para as pessoas, tá, mas o que isso aqui ajuda no teu processo de decisão? Ah, porque tal, não sei o que, tá, mas vem cá, quanto tempo tu tá no mercado? Ah, 2 anos, 3 anos, 5, tal. Tu tá ganhando dinheiro? Não. Então, meu amigo, pega isso tudo e atira dentro do rio, que não serve para nada. Se tu não consegue ganhar dinheiro com ele, joga fora. Então, veja, se de repente tu trabalhando com 4 ativos, entendeu? De repente tu pensa assim, pai, eu estou diversificando mais, não é? Mas não. Então vou trabalhar com 3, basta tu poupar uma entrada no Nasdaq, que já vai te sobrar margem, para tu fazer 2 entradas aqui. E aí sempre tu encaixa, porque, veja, é para todos, para todos. Quanto mais rápido tu colocar a primeira no bolso, mais safo tu fica. Tu tens aquela sensação de que já ganhei, entendeu? Porque é aquela história, certo? Corrida de Fórmula 1 ou de automóvel. Cara, se o cara ganhar por 6 segundos, ou se tiver que tirar aquela foto de lado para ver qual é o bico do carro que estava 1 centímetro mais na frente, ganha aquele que tiver 1 centímetro mais na frente, certo? Achei muito legal a postagem que o Paulo Frutuoso colocou lá, não é? Onde ele colocou, pá, uma porrada de entendeu? Sim. Entendeu? Pá, 1, 2, 5 tal. Mas tu olha só, meu, no meio daquilo tudo tinha um vermelho. O resto tudo era verde.
E é o que eu digo para 1,70. vocês. Entendeu? O que Que mostra que... me chateia mais, para mim, ter um índice, entendeu, abaixo de 85%. Eu fico chateado comigo mesmo quando isso acontece, porque os meus índices sempre são acima de 90% de acerto. Por quê? Porque aquela coisa, veio no break-even, me pegou, eu ganhei 5, mas eu venci o mercado. Significa que eu agi certo. O meu procedimento, a minha estrutura de negociação foi bem concebida, foi bem montada, certo? Me pegou aqui, foi lá em cima, eu entrei de novo, voltou lá, me pegou de novo no break-even. Tu deves lembrar disso, pá. Teve uma semana que eu tive acho que uns 10 break-even ali no SP500. Me pegava, eu entrava de novo, me pegava, eu entrava de novo, me pegava, eu entrava. No fim já não tinha mais planilha para lançar aquilo tudo porque já estava cheio, certo? Mas o importante é isso, né? Então veja, é nós olharmos para aqui e sabermos o que o mercado vai fazer. Então o seguinte, tu tem, entre aspas, certeza que ele vem aqui embaixo? Não. Mas que ele vai vir aqui nesses fundos? Vai. Então deixa a minha ordem aqui. E como eu disse, daqui até aqui, irmão, tu vai ganhar mais €1, mais 2. Se tu tivesse operando com 10 lotes cheios, não é 0,10, é 10,0. Aí eu diria para ti, não, dali até aqui dá 2.000 euros de diferença, beleza, vale a pena. Agora, quando a gente opera com lotes pequenos, certo? E o nosso objetivo é o quê? Aprendermos a vencer. E por que que eu insisto nisso com vocês? Aprender a vencer por quê? Porque que eu quero que nós vamos poder aumentar a margem. Dia teremos a conta com outro balanço, com outro saldo que permite... Como o professor faz, o professor começa o ano com 0,01, aliás, ou 0,01. E para ganhar confiança também. Exato, Alfredo. Entendeu? Tu vai ganhar estabilidade emocional. Ok? Tu vai ganhar estabilidade emocional, tu vai ganhar aquela confiança de que eu consigo, pá. Então, como é que eu não consigo? Como é que os outros conseguem e eu não consigo? Por quê? Não. Os outros conseguem, eu também consigo. Agora, tu tem que fazer a coisa certa. Tem que colocar as ordens no lugar certo. Tem que ter a paciência de esperar para entrar no lugar certo. E nisso tudo, vai te escapar a oportunidade? O mercado foi lá, voltou, tu não conseguiu entrar? Vai. Vai escapar de pegar a tua ordem por um pouquinho? Vai. E no início tudo isso acontece. Por quê? Porque o fera, o craque, tá aqui, ó. A ordem dele tá aqui. Sabe por quê? O importante é ganhar, é vencer, é se manter no game. Não é ganhar mais 1 ou 2 euros. O importante é ser positivo. Ok? Então é nisso que nós temos que focar. Certo? Saber que, como eu disse, ó, fechou lá, pá, mas foi um cabelésimo, foi. Mas é o seguinte, entendeu? Não consegue romper para baixo. Veio com muita força para cima. Quinta-feira, pá, eu até na minha ótica tinha, se eu disser 70% de certeza de que isso ia acontecer aqui e que ia apanhar os stops e que ia não sei o que, pá. E tudo isso eu tentei ontem, de certa forma, dar um toque, olha, cuidado porque vai acontecer. Entendeu? Pá, é como eu disse, certo? A gente vê as informações e já sabe o que vai acontecer, né? Por outro lado, veja só, esse movimento todo que fez os índices também, não é? Com essa alta toda, teria que ter feito o que com o Ien? Enfraquecido o Ien, não é? Sobe os índices, o Ien se enfraquece. Certo? Então, veja, ontem ainda falei também sobre isso. Olha só, vamos olhar aqui a Libra Ien. O Ien se enfraqueceu. O que aconteceu com a Libra? Já estava... Veio para baixo, né? Ela já estava também fraca, meio, né? Certo? Mas veja só, tínhamos a situação do Japão, certo? Que manteve o Ien aqui lateralizado durante toda a semana.
não é? Então, veja bem, tudo são situações que, se compararmos agora com o euro, O euro desceu. por que que desceu? O dólar ganhou força. Dólar. O dólar As ganhou taxas- força. As taxas têm estado a descer também. Ontem tiveram a descer. Hoje também não, professor. Hoje acho que as taxas também tiveram. Sim, hoje também Hoje tem estado um bocadinho. eu acho que as taxas continuaram descendo, mas o dólar estava subindo ainda, né? Sim. Olha, voltou a novos máximos o dólar. Tá? Então, pessoal, mas veja, o principal objetivo nosso aqui, eu também não quero entrar em análise aqui também do mercado, não é? Entendeu? Era só realmente para demonstrar um movimento, ou seja, o oposto, não é, do movimento em relação ao IE, ou seja, a correlação disso, não é? E o objetivo realmente dessa aula é o quê? É nós falarmos sobre justamente o posicionamento das ordens e de tudo mais, daquilo que o mercado faz para nos tirar fora das situações. Tá? E é nisso que a gente tem que ter olho, pessoal. Tá? Ter olho nesse tipo de situação. Seguir a regra. Olha, a metodologia diz, fez isso, eu ponho o stop aqui, ponho o stop lá, ajo assim. Por quê? Porque se voltar aqui, significa que, entendeu? Vocês, aos pouquinhos, vão ganhando essa percepção também do mercado. Tá? De que quando ele realiza determinados movimentos, é um aviso que ele nos dá. Olha, atenção que eu vou... Daqui para frente vai acontecer tal coisa. Vai ser assim, entendeu? Como eu disse, quando começa a se acumular aqui, estava na cara que vinha aqui limpar os stops. Quanta gente que entrou curta aqui tudo nessa zona, cara, e colocou stops aqui por cima. Que isso aqui foi claramente uma limpeza de stops. Mais nada. Claramente. DAX. Olha essa vela do DAX aqui, claramente. Veio, todo dia vinha aqui limpar a galera. Que apertava os stops, o DAX vinha buscar. Apertava os stops, o DAX vinha buscar. Entendeu? O DAX, por exemplo, né? É um dos que você tem que cuidar bem para entrar e veja. Se tu trabalhar no DAX com um stop de menos do que 0,35%, ele te apanha quase sempre. Quase Certinho, sempre. direitinho. Ele é caro. volátil, pá. Ele é malandrinho. O DAX é caro, mano. Certo? E vou dizer, minimamente, certo? Parece que o que tu tinha que trabalhar no DAX é isso aqui, ó. 0,50, 0,60. Eu aí também lhe dei margem. Aí também lhe dei. Entendeu? Então, quer dizer, é bastante, você tem que estar... Você tem que cuidar bem sempre na hora de entrar no DAX. Como eu falo, dá para viver do DAX. Né? E o Alfredão sabe bem do que eu estou falando aqui. DAX, cara, se tu te especializar no DAX, tu vive só do DAX. Não precisa tradar outra coisa, só DAX. Tu vive do DAX. Mas tem que ser muito ali, tem que ser muito pela certa ali. Tem que, sempre... Mas exatamente, porque se tu der 2 ou 3 incertas, ele também quebra a tua conta. Tá? Então, assim, é que... Eugênio, só assim muito rapidamente, uma coisa que eu ainda tenho alguma dificuldade. Diga. Onde é que nós pomos o take profit quando um índice está nos máximos e entramos longo, né? Onde é que nós pomos o take profit para cima dos máximos? Veja, essa é uma questão... Pomos a linha de tendência, chegamos lá com a linha de tendência, não? Veja, normalmente, tá? A gente tem duas formas de fazer isso, né? Uma que eu ainda não ensinei para vocês, mas vou ensinar, que é a gente fazer uma projeção de Fibonacci. Dá para fazer uma projeção de Fibonacci para isso, tá? Sim. Mas eu ainda, acima disso, prefiro o quê? Eu ainda prefiro ver aonde que o mercado começa a nos dar sinal, tá? Então, normalmente é assim, ó, tu vê, aqui, agora estamos lá em cima, né? Mas quando ele chegou aqui, ele veio e começou a fazer o quê? Lateralizou? Tá na hora de tu te safar. Sim. Certo? Aí, veja, ganhou um novo impulso, lateralizou de novo. E se tu olhar, tá? Olha só,
sempre ele faz, ou quase sempre faz as mesmas coisas. Sim. Para e te dá algum sinal. Olha, fez um movimento, depois aqui deu uma corrigida, ficou, entendeu? Por quê? Porque o pessoal que não saiu aqui em cima, certo? Já, quando corrigiu aqui, já não quis mais sair. Mas o que as velas normalmente te dizem ou te mostram? Tá, né? A gente já vê que o quê? Isso aqui foi uma grande mão que entrou aqui e puxou o preço para cima. Imediatamente voltou a corrigir, não é? Mas em movimentos normais do mercado, veja, sempre que ele ganha um impulso, depois lateraliza, né? Depois lateraliza, certo? E nessa lateralidade, o que acontece? Ou ele rompe, certo? Ou normalmente o DAX tem uma coisa muito interessante, que é o fato de que ele sempre, quase sempre, tá? Ele faz zonas de acumulação. Sim. Pode ver, ó. E normalmente ele fica numa zona que ele fica ali, ele não quebra para baixo, tá? E tu pode ver que isso se repete com bastante frequência, ó. De novo. Vê, olha só. É quase que a dar várias oportunidades para entrar, né? Sempre. Ele sempre te dá... E veja, como eu digo sempre, né? Em termos de interpretação. Porque tu olha só, né? Nós não sabíamos desse outro movimento, mas vamos lá. Ele parou, voltou, foi de novo, voltou aqui. Quando ele estava aqui nesta zona, veja que aqui tu sabe exatamente aonde que tu tem que sair, onde é que está o teu... Sim. Se não der certo a tua entrada, não é? Então veja, por que tu tem que sair no momento que lateraliza? Porque quando afunda, também afunda. Sim. Bonito, não é? Ô, mestre, deixa eu só tirar uma dúvida. Em relação ao Ien, com o dinheiro no mercado, como está sendo colocado lá no BOJ, né? Seria para depreciar, mas no meu entendimento valorizou o Ien. Tu acha que o Ien valorizou? Sim, ele não valorizou? Será que eu estou equivocado com a minha correlação? Vamos ver. Valorizou em relação a quem? Ao euro? Vamos lá ver. Olhamos aqui para o dólar. Dólar e Ien. Valorizou ou desvalorizou o Ien? No caso aí, bom, essa aí está no 4 horas, acho que manteve estável aí, um pouco valorizado, né? Mas... Veja, se caiu o dólar aqui, não é? É porque o Ien se apreciou face ao dólar. Sim, ele valorizou, apreciou, perfeito. Valorizou, tá? Então, veja bem, o Ien, por sua vez, tem diferente, vamos lá, ele tem uma componente de correlação com os índices, correto? Sim, perfeito. Certo. Além disso, ele tem o que qualquer moeda tem. O que faz valorizar uma moeda, ou o que pode fazer apreciar uma moeda. Que o Banco Central mexe na taxa de juro, se aumentar a taxa de juro, a moeda se valoriza, não é? Isso, política econômica, né? Política econômica, certo? Se houver uma política monetária contracionista em que se retire moeda do mercado, o que acontece com o Ien? Ele valoriza, tende a valorizar. Isso. Se aprecia, certo? Então, veja só, o que aconteceu, o que está acontecendo, vamos dizer assim, não é? Agora, veja, ontem tivemos aqui um movimento de depreciação. Sim. Agora temos aqui uma correção, não é? Quer dizer, muito pouquinho tempo, certo? Mas a política prevista para o Banco do Japão é o quê? Uma política o quê?
expansionista, né? Desvalorização do iene. Para desvalorizar o iene. Sim. Certo? Mas se tu teve ontem os índices, como é que terminou o mercado ontem? Em alta ou em baixa? Sim, ele terminou em alta, exatamente, né? Estava lá nos máximos, lá quando ele... Então, tu veja bem, tu tens duas componentes. Se torna um pouco difícil para operar ele, porque mesmo que a política monetária está a favor dele, tem que ficar de olho no índice se não está lá nos máximos também, né? Viu por que às vezes às vezes não, eu repito muito isso. Sempre na hora de operar, há momentos. O mercado é feito de momentos. E há momentos que você não... Veja, cada um é cada um. Eu não opero determinadas cruzes de moeda, né, pares de moedas em determinadas situações. Porque, veja, se eu sei que o Japão vai libertar um pacote que eu não sei o que é, eu sei o que os analistas especulam. Sim. Certo? E eles especulam que seja assim. Então, isso faria com que o iene depreciasse. E o mercado, por sua vez, segundo a teoria de Down, é o quê? Antecipa tudo, não é? Desconta tudo. Certo? Então, quer dizer, aí temos os índices fazendo com que aconteça uma coisa e temos a política monetária fazendo com que aconteça outra. Interessante. Então, veja, para operar o iene, se tu não tivesse outra opção, então, peraí, então vou procurar aqui uma moeda que esteja forte pra caramba e vou comprar essa moeda. Qual? O dólar? Aí o cara chega lá, faz um discurso, o dólar afunda. Lá foi o teu trade pro pau. Ah, não, então o negócio é o seguinte, mano, o petróleo tá a bombar e eu vou meter um K de iene aqui que vai arregaçar. Aí o Sheik chega lá e diz assim, olha, o negócio é o seguinte, cara, nós resolvemos que vamos produzir mais 100 mil barril de petróleo aqui por dia, porque essa bagaça, não sei o quê, teu trade... Ou seja, para operar as moedas tem que ser igual o mestre sempre faz, na hora que tem aquela fundamentação bombástica, vai mexer e eu vou mexer. Veja, quando o fundamento está do teu lado, certo? Quando você tem um fundamento claro. Hoje deu esse negócio aí de cair tudo. Mãe, tá parecendo o que a gente tá falando. Então, veja, quando acontece que você tem tudo aquela a situação da fundamentação do teu lado, que você sabe com clareza, olha, a maior probabilidade é que o Fed ou o banco X ou que aconteça isso então vai proporcionar, não é? Vai fazer com que gere determinado movimento, certo? Ou o excesso de expectativa, não é? Que é onde eu gosto, é um campo que para mim é a parte fantástica da análise, certo? E que tu és testemunha disso, onde toda a gente está naquela de que, pá, é agora que vai subir, eu chego e digo, ó, é agora que eu vou vender, não é? Entende? Porque é a interpretação realmente do que vai acontecer na prática, não na teoria. Sim, então, nesses momentos, eu considero que são momentos muito importantes, ou são momentos onde a gente consegue realmente fazer grandes operações nos pares cambiais. Certo? E em determinados momentos em que a incerteza pesa muito, veja, já não é fácil. Então, por que eu vou pegar num momento de incerteza e vou operar esse par cambial? Certo? Tu embarcaria num avião que tu não tem certeza que ele voa? Só se ele não tiver motor, aí eu embarco. Tu diz assim, não, mas entendeu? É que nem aquela historinha, né? O cara diz, não, mas... Só com 3 paraquedas, né? 3 paraquedas, aí depois o cara diz, não, mas se pifar o terceiro paraquedas, não é? Ele diz, não, se pifar o terceiro paraquedas, tem um cara com jipe lá embaixo à tua espera. Então, quer dizer, para nós operar o iene, então tem
tem que várias coisas para analisar, né? Os índices têm que estar lá para baixo e... Não, veja, Edson, não. Tá? O que acontece aqui em relação ao iene é o seguinte, o iene é uma moeda das minhas preferidas, eu gosto muito de operar iene. E vocês sabem, eu opero e gosto de operar iene, especialmente em relação a algumas moedas. Eu gosto de operar iene, por exemplo, especialmente contra a libra, eu gosto de operar iene, certo? Eu não gosto de operar dólar e iene, ao contrário do que muita gente entendeu, porque, veja, a fundamentação é muito próxima de dólar e iene. Então, ou seja, tu está sempre brigando entre duas moedas fortes ou as duas fracas. Nunca o dólar está forte e o iene está fraco. É raro isso acontecer. Agora, tu vê a libra fraca pra caramba e tu vê o iene forte. Certo? Ou seja, não é que ele está forte, mas a libra está fraquinha e o iene está fortalecido porque os índices estão no momento de correção. Pô, é pimba, mano. Sim, é trade de 1,8%, 2% em 2, 3 dias. É pancada. Certo? Euro e dólar, pá, são totalmente antagônicos. E é o que eu digo, tu não pode operar euro-dólar se tu não conhecer e não compreender o índice do dólar. E para compreender o índice do dólar, tu tem que compreender o movimento das taxas de juros. Aí é batata. O que vai fazer? Ah, pá, vai sair os dados da inflação e não sei o que, isso vai bombar por causa disso, daquilo, daquele outro, pá, e a taxa vai subir. E se a taxa sobe, dólar sobe, e o que acontece com o euro? Afunda. Vamos vender euro, vamos... Pá, é batata. Sai a ata. Aí eu digo, olha, todo mundo espera que o cara diga que vai ter macarrão pro jantar. Certo? Aí ele chega lá e diz, não, vai ter macarrão, realmente vai ter macarrão pro jantar. E todo mundo fica louco. Aí eu chego lá e digo, ele disse que vai ter macarrão pro jantar realmente. Mas é só pro jantar da Páscoa. Não é para hoje. Não é isso que eu faço? Sim, exato. E digo, vamos vender. E entramos em short e o negócio se afunda. Então é exatamente isso. Apenas interpretar a informação que está lá contida. Ok? É ótimo. Não, perfeito. Eu fiquei assim um pouco meio sem entender a situação, mas a lógica maior que eu já tinha pensado também é o índice e na possibilidade de correção, né? Então... Mas está esclarecido. E veja, Edson, justamente, certo? Em tudo, nós temos que procurar aquilo que é mais fácil. Sim. Certo? Como eu costumo sempre dizer, não é? Quando tu vai tirar a carteira ou a carta de condução, como nós falamos aqui em Portugal, certo? O cara não te dá um ônibus, um autocarro, né, para tu conduzir, um veículo articulado, um caminhão. Ele te dá o quê? Pois ele te dá um Smart, um carrinho pequenininho lá para tu estacionar, para tu fazer as coisas, não é? Sim, exato. Certo? Então, veja, a gente tem que se familiarizar com as coisas. Certo? Então, o principal que tu tem que saber, que se tu tá num momento que os índices vão estar extremamente voláteis, porque é a terceira sexta-feira do mês, cara, vencimento de opções, isso tem mexido com o mercado todos os meses, tenho falado, tenho explicado, tem acontecido, tu tem visto. Tu vai querer operar iene? É rasgar dinheiro, né? É como eu digo, para embarcar num avião que tu não tem certeza que voa. Certo? Então, peraí, então eu vou procurar uma outra oportunidade. Vou procurar um par que esteja mais calmo, entendeu? Sim. Não, muito bom. Esclareceu 100%. Ótimo mesmo. Joia, pessoal. Então, estamos esclarecidos aí, Nuno? Foi muito bom, professor, foi muito bom. Eu saí na vela das 3, aí às 6 da tarde, depois vi o mercado voltar a descer todo e uma dor na alma. São daquelas coisas, tá vendo? Olha aí, ó. O DAX tá indo aí de vento em popa, continua. Estava aí também nesse, também saí.
Mas Então, pronto, epá, saí positivo. O custo é que se calhar agora segunda-feira ele vai para baixo e eu agora eventualmente já não entro mais, né? Agora é esperar que não, ele... não, veja, como eu sempre falo, tá? Ao contrário do que toda a gente ensina. Eu acho que o único louco que ensina as coisas dessa forma sou eu, né? Que tem que vender em máximo e tem que comprar em mínimo. Toda a gente ensina ao contrário, tem que comprar no rompimento, não é? E vender e não sei o que, coisa e tal. Não, nós não andamos atrás do preço. Quem entrou, irmão. Agora não entra mais. Agora já foi a oportunidade, agora é esperar que ele bata um fundo, né? Para nós comprarmos, que é o que nós falamos na segunda-feira. Nosso objetivo principal é comprar. E nós sabíamos que essa semana ia acontecer isso. Então agora é o seguinte, vamos esperar. Vamos esperar. E veja, como eu estou falando, se ele terminar o dia, já são 8h30, ó, tem tudo. Tá, vamos ver como é que vai terminar aqui. Se as realizações vão puxar ele de volta para cima dos 4.700 ou se ele vai terminar aqui por baixo dos 4.700. E os 4.700 não é que seja um número mágico, mas são zonas de conflito. Então, o mercado vai nos dar uma resposta aqui. E se terminar por baixo dos 4.700, temos ainda a chance, certo, de que na segunda-feira, ainda, ou no início da semana, o mercado venha mais por baixo. E aí vamos ter que ver que força vendedora que ele tem. Agora, se ele terminar por cima dos 4.700, o que tinha para cair de opções caíram, certo? Quem exerceu a opção, exerceu. Quem não exerceu, o que aconteceu com a opção? Expirou, caducou, caiu a opção, certo? Alguns aproveitaram quando o mercado teve aqui embaixo para abrir calls, para abrir puts, entendeu? Aproveitaram quando estava aqui em cima para fazer reposicionamento de opções e tal. Então, veja, isso termina hoje. Sim, segunda-feira já é outro ciclo. Já, né? é outro mês, pá. Já entramos de agora até a próxima terça-feira de dezembro. Então, se o mercado terminar aqui por cima, certo? Significa que tem maior tendência de que continue. Então, qualquer correção aqui por baixo dos 4.700 vai ser oportunidade de voltar a comprar. Não é de vender, é de voltar a comprar. Exato. Por quê? Porque o mercado vai te dar uma resposta aqui dizendo, ó, nós vamos para frente, que para trás, entendeu? Como é que é? Para trás só caranguejo. Entendeu? Então, vamos ver como ele vai. Agora, imagina que termina o dia aqui em mínimos ou tal, quer dizer, provavelmente nós vamos ter a oportunidade ainda de comprar mais por baixo, tá? Agora, como eu tenho falado, o histórico, as alocações, tal o afluxo de compras e tal, pá, tá brutal. Tá brutal. Entendeu? A estimativa é que... tá. Eu fico a pensar, mesmo com esse dinheiro todo, o mercado, por exemplo, o DAX e o SP, em diário, o mercado está esticadinho. Parece que está a querer vir cá abaixo, né? A média dos 200 dias. Tá. Mas veja, agora já há bancos falando em 5.100 para o fim do ano. Pois é, e ele para chegar lá tem que começar a andar, né? Senão não tem tempo. Certo, agora vamos lá. É como eu disse, eu até confesso que eu esperava até, entendeu? Uma aceleração maior do que teve. Tá? Então, o que para mim, resumindo aqui, no que aconteceu nesses dias aqui, não é? E eu ainda, acho que foi na quarta-feira, fui lá e falei, ó, hoje a partir da 1h da tarde começa. E eu também falei isso no Telegram. E foi quando fez a primeira vela aqui que se afundou. Uhum. Certo? Mas eu esperava, veja, justamente como eu falei, entendeu? Delta, gama, teta, tudo isso são usados em opções. E realmente
a aceleração que provoca é muito forte. E tu pode ver que realmente faz umas velas brutais, faz uma aceleração realmente bastante grande, tá? Por outro lado, nós vemos também que o seguinte, ó, no S100, pá, isso aqui para mim foi inédito. Nem houve opções aí, parece, né? Parece que não houve evento. O S100 Cadê o surpreendeu, movimento né? aqui do S100? Não se mexeu, mano. Verdade. Isso aqui foi mesmo brutal. Eu confesso que não lembro de ver a coisa assim. Já o Dow Jones, já tínhamos falado, olha, é o mais fraquinho, é o que mais vai se afundar. E o Provavelmente vai nos dar a opção aqui, ó, a partir desses fundos. E o Vai Russell nos dar a também. opção aqui, entendeu? Pode vir a ser uma boa compra. Agora, como eu disse, tudo vai depender realmente de como vai fechar o mercado hoje. O Russell também baixou bem. Ah? O Russell, o S2000, Ah, o Russell, sim. também baixou bem. É. A ver, também baixou bem, justamente. Ó. Tá aqui praticamente na média dos 200 dias. Esse é carão, pá. Esse ainda não consegui entrar nele porque esse também É caro, cuidado, é 400 caro e dólares para dói. entrar. Só para entrar é uma margem muito bruta. E dói, tá? Esse aqui também é tipo DAX. E Dói ele mais que o muitas DAX. vezes funciona um bocado independente dos outros, né? Exatamente. Não é fácil de O lidar. Stock 600. É um índice que É um touro bravo. é um touro bravo. É, exatamente. Esse só olho mesmo. Só. É. Olha, FTSE 100, entendeu? Pode aqui trazer uma boa oportunidade E olha, mais uma vez, tá? Como eu digo, olha só, olha essas velas, o pavio que está aqui por baixo e olha as zonas de realização. Olha onde as ordens são fechadas, ó. Nuno, é certo. Tá claro mesmo. Ah, é certinho, irmão. É só a gente focar nisso que, entendeu? Faz essa gestão, entendeu? E tudo vai melhorar. Pessoal. Obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Vamos à janta. Vamos ao jantar, pá. Eugênio, muito obrigado. Muito mais obrigado. Isso, olha, um abraço para todos. Alex, Alfredo, Carlos Dias. Obrigado, mestre. Carol Aires, Douglas, Edson, Egídia, Francisco Dias, João Ferreira, JR, Nuno Duarte, Ricardo Guerreiro e o nosso mediador que está aí. Muito obrigado, mestre. Obrigado. Perfeito. Um abraço também, então, para a mediação aí já agora. Um abraço aí também para Um abraço também. Muito top. Bom fim de semana a todos. Um abraço a todos. Valeu, olha, um bom fim de semana. Bom final de semana a todos. Muito obrigado, mestre. Fiquem com Bom Deus. fim de semana, gente. Obrigado. Tá bom? Grande abraço. Francisco, um abração também. Tá? Valeu, um abraço, pessoal. Tchau. Tchau. Fim de semana. Obrigado. Comente.